Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham de qualquer canto desse planeta. Nós estamos começando mais uma edição do ICB em Pauta, um programa jornalístico do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, o ICB-USP. O ICB em Pauta, ele é uma produção do NUCOM, o Núcleo de Comunicação do ICB. A gente tem os trabalhos técnicos do Márcio Vilar, a produção da Ana Carolina Guerra, a coordenação do Altamir Souza e a direção-geral do professor Carlos Taborda, que é também vice-diretor do ICB. Eu sou José Alberto Ferreira, jornalista da Acadêmica, agência de comunicação parceira do ICB, na sua divulgação institucional e científica. Muito bem, o nosso tema aqui de hoje é a Semana Mundial de Conscientização sobre a resistência antibacteriana ou antimicrobiana. É uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde que mobiliza também a FAO, né, o programa que contempla agricultura e alimentos, mobiliza o PNUMA, que é um programa do meio ambiente, e também da saúde animal, ou seja, a OMS está considerando essa questão da resistência antimicrobiana um problema de saúde global. Para falar sobre esse assunto, quem está conosco é a professora Ana Cristina Gales. Ela é infectologista, professora associada da Escola Paulista de Medicina, vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Infectologia da Unifesp e também vice-coordenadora do ARES, o Instituto de Resistência Antimicrobiana de São Paulo, que é um novo CEPID, quer dizer, não é tão novo, mas é um CEPID da FAPESP. Professora Ana Cristina, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigada a vocês pelo convite. Espero que a nossa conversa possa ser útil para toda a comunidade. Certamente será, né, professora, porque, afinal de contas, a resistência antimicrobiana, como eu estava dizendo, se tornou uma questão de saúde pública global pela OMS. Como é que foi mais ou menos esse processo? Né? Porque a questão dessa resistência antimicrobiana ela é antiga. Como é que ela surgiu no nível de preocupação da OMS, para a OMS considerá-la um problema de saúde global? Eu acho que a resistência antimicrobiana já está na pauta da Organização Mundial da Saúde desde o final da década de 90 e começo dos anos 2000. Entretanto, ela só ganhou maior notoriedade no Fórum Econômico de Davos, em 2013, quando o Fórum Econômico elencou que eram 2 problemas que seriam muito importantes para a sobrevivência da raça humana na Terra, que seriam as mudanças climáticas e a resistência bacteriana, as infecções causadas por infecções resistentes, antimicrobianos. Isso porque as infecções resistentes levariam a um maior número de mortes, afetariam ainda mais as regiões de países de baixa e média renda e teriam um impacto para a economia mundial importantíssimo. Então, isso foi em 2013. No final de 2014, 2015 teve o lançamento do Plano Global de Ação Global para a Contenção da Resistência Antimicrobiana pela Organização Mundial da Saúde, e desde então a gente tem tido um aumento de ações para tentar, pelo menos, aumentar a conscientização do problema da resistência antimicrobiana e a busca por soluções. Então, eu acho que foram o Fórum Econômico de Davos de 2013 e o plano da OMS, da Organização Mundial da Saúde, para combate à resistência, que alavancou toda essa discussão. Bom, a hora que a gente está falando em microbiano, nós estamos falando de bactérias, fungos, são 4 categorias, né? Quando a gente fala resistência antimicrobiana, né, isso a gente está incluindo antibióticos, a gente inclui também antiparasitários, antivirais e antifúngicos. Então, a gente quer dizer para todos os micro-organismos. Uhum. Agora, o que está mais no conhecimento público é bactéria, né? É bactéria. É que bactéria, porque o problema da resistência antimicrobiana, ela parece ser... lógico que a gente tem resistência aos antirretrovirais em pacientes que são pessoas vivendo com HIV, a gente tem resistência também em outros vírus, mas é que a resistência antimicrobiana, ela atinge um número maior de pessoas, e de resistência antibiótico em bactéria atinge um maior número de pessoas. É por isso que talvez ela se destaque em relação às outras. Uhum.
Qual que é a estratégia da bactéria para ela se fortalecer? Olha, independente da bactéria e do antibiótico ao qual ela se torna resistente, geralmente ela utiliza de 4 estratégias. Ou ela perde, né, ela modifica o canal de entrada pelo qual o antibiótico ganha acesso à célula bacteriana, então ela diminui a entrada do antimicrobiano na célula, ou ela pode diminuir, aumentar a saída do antibiótico através da célula bacteriana por sistemas que a gente chama sistemas de bomba de fluxo. Essas bombas literalmente colocam para fora o antibiótico após ele ter entrado à célula, ou as bactérias podem produzir enzimas que vão atuar de 2 maneiras distintas. Ou essas enzimas vão modificar a molécula do antimicrobiano, ou elas podem modificar o sítio de ação que é onde esses antimicrobianos atuam. Então, basicamente, você vai ter a modificação do sítio de ação, causando uma redução da ligação do antibiótico para ter a sua ação. Uhum. E a bactéria faz isso porque o antibiótico foi usado de maneira errada? Eu acho que, assim, tanto o antibiótico que é usado de maneira errada, quanto o antibiótico que é usado de maneira certa, vai fazer pressão seletiva para que haja um favorecimento, né, do crescimento daquelas bactérias que são naturalmente resistentes. Então, o que a gente pode fazer, não tem como eu deixar de prescrever um antibiótico para tratar uma infecção bacteriana grave. Eu realmente vou precisar desse antibiótico. Agora, o que eu posso tentar reduzir a pressão sobre a bactéria é deixando de utilizar aquele antibiótico que não é necessário. Então, é aí que a gente sempre articula. Quer dizer, todo antibiótico utilizado vai atuar como um fator que vai selecionar a bactéria resistente. É que eu não posso intervir naquele que está prescrito corretamente, mas eu posso atuar naquela prescrição que é inadequada. Uhum. E como é que faz isso? Quem é que tem a chave dessa equação? Eu acho que, assim, não existe uma única ação que a gente possa. Existem várias frentes que a gente pode atuar. Então, por exemplo, eu acho que eu posso, como médico, eu posso realmente tentar tirar uma boa história, fazer um exame físico e entender se aquela infecção que eu estou vendo realmente é uma infecção bacteriana que necessita de antibiótico. Eu também, às vezes, como médica, às vezes não tenho acesso a testes diagnósticos que consigam me diferenciar se aquela infecção está sendo causada por uma bactéria ou por um vírus. Se eu tenho uma infecção causada por bactéria, eu preciso usar antimicrobiano. Se eu tenho uma infecção causada por um vírus, eu só vou usar dependendo da infecção e dependendo do tipo de paciente. Por exemplo, se eu tiver uma infecção pelo vírus, eu só vou usar antiviral numa população de risco e não vou usar para toda a população. Então, se eu tiver um método diagnóstico que consiga me permitir distinguir se eu tenho uma infecção bacteriana de uma infecção viral, isso me ajuda, como médica, a prescrever um antibiótico na condição correta. Também ajuda se os pacientes não chegarem no consultório, chegarem para nós e falar assim, olha, eu realmente estou com uma gripe e eu estou vendo que se vira uma pneumonia. Eu preciso tomar eu quero tomar antibiótico porque eu não quero ter pneumonia. Ou então a pessoa chega às vezes com uma rinocinusite, né, uma sinusite bacteriana, e ela fala assim, olha, eu estou com muita dor de cabeça, faz 2 dias, mas eu preciso tomar antibiótico, ou eu quero tomar antibiótico. Então, na realidade, a gente sabe que a maioria das infecções de vias aéreas superiores ou rinocinusite são causadas por vírus, e que elas vão melhorar sem ter a necessidade de prescrição de antibiótico. Então, essas são 2 medidas que eu vejo rapidamente, que a gente pode reduzir o consumo de antimicrobiano e diminuir a pressão sobre as bactérias para que a gente favoreça menos o crescimento de bactérias resistentes. Quer dizer, os médicos estão no âmago dessa equação. Então, os médicos estão no âmago e a população também, tanto o médico quanto o paciente, eu acho que é uma coisa importante. Outra coisa que, lógico que eu sou especialista em saúde humana, mas a gente tem que lembrar também que os antimicrobianos, eles são utilizados no setor agropecuário. E o maior consumo de antimicrobiano, muitas vezes, é utilizado nos animais de criação. Então, se a gente conseguir também criar esses animais que são utilizados para consumo de carne em técnicas que utilizem menos antibióticos, mas que a gente consiga, por exemplo, ter
políticas de bem-estar animal, né, de saúde animal, que favoreça manter a produtividade usando menos antibiótico. Isso o Brasil tem várias iniciativas, vários especialistas que são em saúde animal e que trabalham nesse sentido. Isso também é uma maneira de reduzir o consumo de antimicrobiano. João, como agora você saiu da área humana, foi para animal, tem a questão ambiental também, né? Tem uma questão ambiental que é muito importante, porque a gente sabe que, por exemplo, os hospitais, né? Os hospitais, eles têm a parte do efluente hospitalar. No efluente hospitalar, existe uma descarga na natureza de bactérias resistentes, de antibióticos, e não existe uma legislação que obrigue as instituições de saúde a tratarem o esgoto. Por quê? Porque sempre se pensou que esse esgoto que saía do hospital, ele era uma pequena parcela em relação ao esgoto doméstico. Tem publicações que mostram que ele representa menos do que 1% do esgoto total que chega a uma estação de tratamento. Mas muitas vezes essas estações de tratamento, elas conseguem reduzir muito a carga bacteriana e a carga de genes de resistência, mas elas não conseguem se livrar totalmente nem das bactérias resistentes, nem dos genes de resistência. Então, isso vai levar à contaminação da água e à contaminação do solo. Então, isso é muito importante, né? Mesma coisa, os animais, quando utilizam antimicrobianos, eles também vão defecar e esses dejetos vão acabar, por vezes, contaminando a água e o solo. Então, tudo a gente tem que pensar numa perspectiva de saúde única. Outra coisa, a gente sempre fala de antibiótico, mas existem compostos como antissépticos, detergentes, desinfetantes, que eles também acabam selecionando bactérias resistentes. Muitos deles são colocados para fora da célula bacteriana através de bombas de fluxo, que é aquele mecanismo que eu falei, que é aquela bomba que coloca o antibiótico para fora da célula. E a presença de pigmentos, de desinfetantes, eles também atuam e fazem com que a bactéria aumente a expressão desses sistemas que colocam esses compostos para fora da célula bacteriana. Uhum. Você está colocando uma série de aspectos que envolvem, na verdade, o tema aqui do gancho, né, da campanha, da semana da OMS, que é a consciência, a conscientização, né? Agora, você olhando o país, olhando o Brasil, como é que você diagnostica essa questão da consciência, da importância de você combater os efeitos enfim, dessa questão antimicrobiana? Eu vejo assim, existem iniciativas tanto do Ministério da Saúde, existem iniciativas da Anvisa, existem iniciativas de órgãos, né, separados, mas ainda são iniciativas muito tímidas a respeito tanto da conscientização do uso de antimicrobianos, quanto do problema da resistência bacteriana. Existe uma dificuldade imensa das pessoas compreenderem qual é o impacto da resistência bacteriana na vida delas, né? Então, assim, eu acho que tem aquele estudo que foi publicado em 2022, mas que relata casos de 2019, que ele estimou, olhando dados de vários países, né, ele pegou dados epidemiológicos, dados clínicos, e eles estimaram qual que era a carga de doença, qual era o impacto que a resistência bacteriana representava em número de mortes. E foi muito importante que nesse trabalho eles viram, olha, eles estimaram que 7,7 milhões de mortes ocorriam no mundo causadas por infecções bacterianas. Dessas mais de 7 milhões de mortes, 4,95 milhões eram infecções que eram associadas a bactérias resistentes. E 1,7 milhões eram diretamente atribuídas a infecções causadas por bactérias resistentes. Então, olhando o dado de 2019, a gente tinha que aproximadamente 1,3 milhões de pessoas morriam por causa de infecções resistentes. E o que mais impactante é que, lógico que a infecção causada por uma bactéria resistente impacta a população em geral, ela vai ter os pacientes, tanto que têm mais dinheiro ou menos dinheiro vão ser afetados, mas a gente sabe que ela vai impactar, de uma certa maneira, os países onde tem uma menor infraestrutura de saúde. Então, essas mortes, elas ocorrem em maior número nos países que são
de baixa renda, de média renda. Então, o impacto da resistência antimicrobiana em países de baixa renda é muito mais alto do que os países de alta renda. Então, só para vocês terem uma ideia, nessa casuística que eles avaliaram em 2019, o número de mortes na África subsaariana foi muito superior àquele observado na Australásia. Então, e lembrar que isso vai impactar as populações que são mais vulneráveis. Vamos imaginar o Brasil de novo. Qual seria uma maneira de que essa questão da consciência se fortalecesse? Você passa pelos órgãos de governo, você passa pelas entidades médicas, científicas, pela sociedade em geral. Como é que você identifica quais devem ser os atores dessa conscientização? Eu acho que os atores são múltiplos, né? Os atores, eu considero que a gente pode ter atitudes que englobem a escala, né, do Ministério Federal, ou estadual, ou municipal, como sejam pessoas como entidades como o Ministério da Saúde, como a Anvisa. Eu acho que são super importantes. Eu acho que as organizações de classe também têm um papel importante, não só o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, o Conselho Regional de Farmácia, a sociedade, pode ser também as sociedades, então a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Farmácia, todos os atores são importantes, e a própria sociedade. Se eu ficar mencionando aqui, eu até vou pedir desculpa, porque provavelmente eu devo ter esquecido alguém, né? Então, assim, a gente tem atores que vão ser aqueles que vão fazer as políticas públicas, que eu acho que são órgãos da esfera administrativa, a gente tem os órgãos de classe, a gente tem as sociedades científicas, a gente tem os próprios profissionais de saúde e a sociedade como um todo. E tem tarefa para todo mundo. Então, tem tarefa para as pessoas, por exemplo, a gente sempre, em todo lugar que eu vou, Zé Roberto, eu sempre falo que eu estou lutando pelo Programa Nacional de Combate à Resistência Antimicrobiana. Porque ter um programa não significa que é ter sucesso, mas ter programa já é o primeiro passo para você ter sucesso. Existe programa? Não existe Programa Nacional de Combate à Resistência, mas existe Programa Nacional para HIV e hepatites virais, existe o Programa Nacional para tuberculose, existe o Programa Nacional de Imunização, que é um programa de muito sucesso, e para a gente também tem que ter, então eu luto pelo Programa Nacional de Combate à Resistência Antimicrobiana, porque para que a gente tenha um programa que olhe para esse problema de uma maneira diferenciada, de uma perspectiva que seja multissetorial. Nenhuma atitude, nenhuma ação para combate à resistência vai ser feita numa esfera administrativa só. Então, não adianta falar só o Ministério da Saúde, a gente precisa do Ministério da Agricultura e Pecuária, a gente precisa do Ministério do Ciência e Meios de Ciência, a gente precisa do Ministério do Meio Ambiente, a gente precisa de vários parceiros para que atuem no combate à resistência antimicrobiana. Professora, a resistência antimicrobiana, você já falou, né, que na África subsaariana, que, enfim, questões econômicas e sociais estão associadas a maior incidência ou não. Agora, a gente, como pessoa comum, nós estamos sujeitos, eu aqui, que tenho uma vida saudável, etc., eu estou sujeito a uma resistência, a adquirir uma resistência antimicrobiana? Eu acho que todo mundo está sujeito, sim. Então, assim, as pessoas, lógico que as taxas de resistência a antimicrobianos, elas são muito maiores dentro das instituições de saúde do que na comunidade, embora eu queira fazer um adendo, que a gente não tem programas de vigilância que saibam exatamente quais são as taxas de resistência em infecções comunitárias. Então, a vigilância para infecção comunitária no Brasil, ela ainda é muito incipiente, mas como um senso comum, na nossa prática diária, a gente observa que a taxa de resistência na comunidade, é lógico, depende da infecção que você olha, né? Mas assim, para a infecção, a gente tem uma taxa que geralmente ela é inferior àquela que a gente observa dentro das instituições de saúde. O que a gente pode fazer como cidadão comum? Todo mundo está com risco, por quê? Por exemplo, você pode estar saudável e de repente um homem vai fazer uma biópsia de próstata. E, de repente, essa biópsia de próstata complica com uma infecção que é resistente.
Eu posso ter uma infecção urinária na comunidade, que de repente essa infecção urinária, ela vai ser causada por uma bactéria que eu adquiri de uma fonte e que ela vai ser resistente aos antibióticos que eu normalmente emprego. Eu posso ter uma infecção sexualmente transmissível que ela seja causada por uma bactéria resistente que está espalhada na comunidade. Então, todo mundo está sob risco. Todo mundo também corre o risco de um dia ir parar numa unidade de terapia intensiva. Eu posso sofrer uma queda, eu posso precisar de uma cirurgia, eu posso ser atropelado, eu posso ter qualquer maneira que eu vá parar numa terapia intensiva. E a gente sabe que na terapia intensiva eu tenho a combinação perfeita. Eu tenho um paciente que é extremamente vulnerável, que está grave, que está sob risco, e eu tenho, às vezes, ao mesmo tempo que eu utilizo essa monitorização, passo cateter venoso central, faço a intubação orotraqueal, uso medicamentos importantes que faz o paciente manter vivo, ao mesmo tempo que ele ajuda a manter a pessoa viva, ele também aumenta a chance, põe a paciente sob risco de adquirir, às vezes, uma infecção e essa ser causada por uma bactéria resistente. O que eu posso fazer? Eu posso evitar o atropelamento e parar na UTI? Não, não posso. Mas o que eu posso fazer como cidadão? Eu posso me alimentar bem, dormir bem, fazer exercício. Eu posso lavar as minhas mãos toda vez que antes de me alimentar, depois que eu toquei em superfície, e com isso eu diminuo a chance de adquirir bactérias através da cadeia alimentar e ter uma diarreia, e eu posso me vacinar. A gente, quando se vacina, a gente posso me fazer vacina contra infecções causadas por bactérias ou por vírus, e quando eu me vacino, por exemplo, para gripe, eu vou ter menos gripe, eu vou ter menos complicação bacteriana advinda da infecção viral e vou usar menos antibiótico. Quando eu vacino as crianças para vacina com rotavírus, eu tenho menos diarreia viral e com isso eu tenho menos complicação secundária. Então, eu sempre vou usar menos antibiótico. Então, como cidadão, a gente pode comer bem, dormir bem, se alimentar, se vacinar e ter as medidas de higiene básica. Uhum. Professora, a gente sabe que o vírus, ele pode agir sorrateiramente, silenciosamente, né? Ou seja, não manifesta um sintoma, né? Isso a gente aí com a Covid, né? A gente viu bastante, né? Pessoas que tinham o vírus e não tinham nenhum sintoma. A bactéria também age assintomaticamente para quem está... A bactéria, ela pode estar, no que a gente chama, ela pode colonizar o indivíduo. Em um dado momento, né, quer dizer, eu posso ter, aliás, o nosso organismo é cheio de bactérias, mas bactérias boas, que ajudam a manter o equilíbrio do nosso organismo. Entretanto, eu tenho bactérias que não são naturais, né, que não estão presentes na nossa microbiota, que podem ser adquiridas e que podem passar a colonizar nosso organismo. E que podem, eventualmente, quando nossos mecanismos de defesa caem, elas podem ganhar a corrente sanguínea, ou elas podem causar alguma infecção. Ou posso ter, por exemplo, às vezes tem uma população, tem várias, né? A gente tem infecção por Staphylo aureus, 20% da população é colonizada por Staphylo aureus, que fica lá, e fica bem. Mas uma pequena porcentagem desses pacientes que são colonizados vão desenvolver infecção por Staphylo aureus, e 80% dessas infecções vão ser causadas por bactérias que estavam colonizando essa pessoa. Então, por isso que eu falei, comer bem, dormir bem, se exercitar, deixar o nosso sistema e se vacinar, deixar o nosso sistema imune bom, para que a gente possa evitar essas situações. Muito bem. Professora, só para a gente encerrar, o CEPID, Ares, como é que ele está configurado, quais são os objetivos, quais são as preocupações de vocês, quais são os programas com os quais, os projetos que o CEPID está trabalhando? O Ares, na realidade, é a sigla, né, que é o Instituto Paulista de Resistência Antimicrobiana, é a sigla em inglês, por isso é que chama Ares, né, porque quando a gente escreveu o projeto, em inglês, mas ele é o Instituto Paulista de Resistência Antimicrobianos. A gente está distribuído em 5 pilares. Esses pilares, a gente tem um primeiro pilar, que é o observatório, um observatório social e, ao mesmo tempo, um observatório onde a gente vai estar coletando os dados. A gente está tentando mapear a resistência antimicrobiana em diversos setores, tanto na saúde humana, na saúde veterinária e no meio ambiente, justamente para tentar trazer respostas e mapear aqueles lugares onde se é necessário mais estudos. Então, esse é o pilar 1. O pilar 2 é um pilar bem
que faz parte do nosso dia a dia como pesquisador. É no pilar 2, onde a gente vai olhar os mecanismos de resistência, como as bactérias resistentes se disseminam, como a gente pode entender a parte de mecanismo também de patogenicidade dessas bactérias. Então, é estudando o mecanismo de virulência, de resistência. Uma coisa importante é que o ARES, ele contempla também a resistência antimicrobiana a bactéria e fungo. Então, a gente vai olhar isso no pilar 2. O pilar 3 é o pilar onde a gente busca por inovações assim, medidas de combate à resistência antimicrobiana. Então, esse vai ser no 2 eu estudo o problema, no 3 eu busco a solução. No pilar 4, a gente divide em 2. O pilar 4, a gente está dividido num que busca inovações na área de políticas públicas, e a gente tem a parte também do pilar 4 que se divide em inovações. Então, a gente está dividido em 2, o pilar 4. E o pilar 5 é o pilar da difusão. A gente levar para a sociedade todo o conhecimento que a gente tem sobre resistência antimicrobiana e como a gente pode auxiliar a combater a resistência antimicrobiana. Professora, ou seja, o ARES tem um protagonismo mesmo nessa questão da resistência antimicrobiana no Brasil, né? Pretendemos ter. A gente também pretende estudar a resistência antimicrobiana sobre a perspectiva de agora, a gente antigamente chamava, em inglês a gente ainda chama One Health, em português a gente chamava saúde única, e agora recentemente mudou o termo para uma só saúde. Então a gente pretende estudar todos os aspectos da resistência antimicrobiana sobre a perspectiva de uma só saúde. Então a gente quer, na realidade, não só que o CEPID ARES seja um CEPID que seja de sucesso na parte científica, porque a gente tem pesquisadores de várias universidades, a gente tem como pesquisador, um dos pesquisadores principais também o professor Newton Licopan, né, que é do ICB da USP, a gente tem vários professores da Unicamp, da Unesp, da USP, da Escola Paulista, da Unifesp, de outros campos. A gente se reuniu com vários pesquisadores para tentar trazer uma mudança realmente que não seja só para a nossa carreira científica, mas que seja uma mudança para a sociedade. Então, a gente está muito contente de estar trabalhando junto e estar tentando vencer esse desafio. Maravilha. Professora Ana Cristina Gales, muitíssimo obrigado por ter estado aqui conosco. Zé Roberto, eu posso pedir, desculpa te interromper, mas tem uma coisa muito importante que eu não falei na entrevista e que eu acho que é muito importante a gente passar para as pessoas, né? Por favor. O que a gente pode fazer hoje? Então, é muito importante que qualquer profissional envolvido, né, seja médico, seja farmacêutico, seja biólogo, biomédico, laboratório, qualquer pessoa pode atuar para tentar fazer o melhor da sua parte para poder reduzir o consumo de antimicrobiano. E tem medidas que podem ser feitas agora, que a gente pode lutar como sociedade para tentar reduzir o impacto da resistência. Então, são elas, saneamento básico, isso é uma medida, é um direito fundamental. Então, quando a gente faz o saneamento básico, a gente consegue reduzir o número de infecções por transmissão fecal-oral e reduzir o consumo de antimicrobiano. É super importante imunização. Então, é importante que a gente, como profissional de saúde, leve a bandeira da vacinação e que a gente volte a ter as nossas taxas de cobertura vacinal que a gente tinha tanto orgulho. A gente tinha muito orgulho das nossas taxas de cobertura vacinal, que eram muitas delas acima de 90%. Então, todo profissional de saúde tem que levar essa bandeira e explicar para as pessoas que a vacinação é fundamental para reduzir o número de infecção e vai impactar na resistência antimicrobiana. E outra coisa que é super importante, e não é só o médico, são todas as pessoas, mesmo os visitantes da área de hospital. Todo mundo tem que estar engajado para tentar fazer as medidas de prevenção e controle de disseminação de patógenos dentro do ambiente hospitalar. Então, mesmo você, como visitante, quando for visitar um paciente que está hospitalizado, lave as suas mãos antes e depois de cumprimentar o paciente, que você também, ao tocar qualquer superfície, você higienize suas mãos. Pode ser lavando com água e sabão, ou pode ser usando álcool 70. Mas sempre pergunte para o profissional de saúde como você pode atuar para reduzir a transmissão dessas bactérias resistentes no ambiente hospitalar. Eu acho que era isso que eu tinha esquecido de falar,
E outra coisa que a gente também tem lançado é uma meta para o ano 2030, que a gente lançou com a série dos artigos da Lancet, que é tentar reduzir 10% das mortes causadas por bactéria resistente, reduzir em 20% o uso de antimicrobianos na saúde humana e 30% o uso de antimicrobianos na saúde animal. E é por isso que a campanha da Sociedade Brasileira de Infectologia nesse ano tem o título que é Será que precisa? Né? Será que a gente precisa tomar tanto antibiótico como é prescrito? Então, acho que era isso que eu tinha esquecido de mencionar, Zé Roberto, e agora eu queria só relembrar isso, que são mensagens importantes. Maravilha. Professora Ana Cristina Gales, vice-coordenadora do Instituto de Resistência Antimicrobiana de São Paulo, o ARES, um CEPID da FAPESP. Muitíssimo obrigado pela sua entrevista extremamente esclarecedora. Eu que agradeço, Zé Roberto, pela sua paciência, pela sua gentileza, e também ao Márcio, que nos ajudou aqui no estúdio. Muito obrigada. Legal, muito obrigado a quem nos acompanha. O ICB em Pauta tem um acervo já bastante razoável de entrevistas que estão disponíveis no canal do ICB no YouTube. Muito obrigado a todos, até o próximo. Até.